Olá, eu me chamo Larissa Mendes Vieira, sou estudante da Faculdade São Francisco da Paraíba, curso enfermagem e estou no segundo período e vou falar um pouco sobre mutação e reparação do DNA. A disciplina é genética e vamos lá. Primeiro, a gente tem que identificar o que é mutação. Mutação é a mudança no DNA, que pode ser benéfica ou não para o organismo, ou ainda não causar nenhum dano ou vantagem. O termo mutação diz respeito às mudanças de material genético, o que constitui a principal fonte de variação genética existente. O que é mutação no DNA? É a alteração que ocorre no material genético do indivíduo. Pode originar-se de forma natural durante o processo da mitose, meiose ou a síntese proteica, ou no decorrer da ação de algum agente mutagênico. Também podem ocorrer em 3 níveis. E quais são esses níveis? Nível molecular, cromossômico e genômico. Primeiro, vamos falar sobre o nível molecular, que pode também ser chamada de mutação genética ou pontual. Afeta um nucleotídeo ou um grupo de nucleotídeos do DNA. A mutação cromossômica ocorre em mais de um gene, afetando assim a estrutura do seu cromossomo. E a mutação genômica altera um conjunto de genoma, podendo afetar o número total de cromossomos ou os cromossomos presentes nas pares de forma individual. Esse tipo de mutação é responsável por causar algumas síndromes, como a síndrome de Down. E o que é DNA? DNA é uma molécula presente no núcleo da célula dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Portanto, todo ser humano, todo ser vivo, ele possui DNA. E DNA é o nosso código genético único. Todo ser humano possui um código genético único, o seu DNA. Por essa razão, o DNA tem um papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. Como exemplo aqui, nós podemos citar a seguinte frase: fulano é a cara de cicrano. Por quê? Porque são parentes. Ou então, eita, que genética boa, quando você reproduz e aquele ser sai parecido com você, consequentemente carregando traços do seu DNA. Aí, na popularidade, dizemos, fulano tem a genética boa. Isso aí é o nosso DNA. E é importante entendermos que todo e qualquer ser vivo possui DNA, seja ele ser humano, animal, vegetal, qualquer ser vivo possui DNA. Existem 2 tipos de mutação genética, que é a mutação hereditária e a mutação somática. Quando hereditária, é herdada do óvulo da mãe ou do espermatozoide do pai e se encontra presente por toda a vida do indivíduo em todas as suas células. Então, hereditária, herança, a pessoa herdou aquela mutação. E quando somática, a pessoa adquire essa mutação em algum momento da vida, por fatores ambientais. E aqui a gente pode listar N fatores ambientais. Radiação, má alimentação. Tem muitos fatores ambientais que causam esses tipos de mutações. Exposição à radiação solar, à luz UV, várias coisas. Neste caso, ela está presente somente em algumas células de algum tecido do corpo.
ela não está em todas as células como a mutação hereditária. A mutação hereditária, ela se encontra presente por toda a vida do indivíduo e em todas as suas células. E a mutação somática, ela só está presente em algumas células ou tecidos do corpo. Voltando aqui um pouco, quando a gente fala que é importante entender que todo ser vivo possui DNA, é que ele é composto por uma sequência de genes que carrega toda a informação genética daquele ser. Então, você nasce e morre com o mesmo DNA. Quando a célula se multiplica, seu material genético é copiado. Quando a célula se multiplica, ela gera uma nova célula, mas com o mesmo material genético. E todas as células que vierem dessa multiplicação têm o mesmo material genético. E se por acaso aconteça um erro na hora de fazer essa cópia, que gera alguma mutação genética, essa mutação também será replicada. Então, entendamos que se na hora da multiplicação celular acontecer algum erro, alguma mutação, e essa célula venha a se tornar uma célula com mutação, ela vai se replicar com mutação. Nesse caso, podemos encaixar o câncer, que o câncer é um erro na multiplicação da célula que ocasiona uma célula mutante. Essa parte a gente já falou sobre os tipos de mutação genética, hereditária e somática. Hereditária de pai para filho e somática, a mutação ocorre em algum momento da vida. Mutação, bom ou ruim? A mutação é a fonte básica de toda variabilidade genética, fornecendo a matéria-prima para a evolução. Nem toda mutação é ruim. Nós entendemos no passar da vida, foi nos passado que a mutação é uma coisa ruim. E não. A mutação, ela é responsável por fornecer a matéria-prima da evolução da vida. Os mecanismos para o reparo do DNA. O reparo ocorre em todas as células e em todos os organismos. O funcionamento inadequado dos sistemas de reparo pode diminuir a ocorrência de acúmulos de mutações nocivas aos processos celulares. Apesar de alguns mecanismos de reparo poderem reparar diferentes tipos de lesões, as células apresentam sistemas de reparo específico para determinado dano. Então, para cada dano, existe um sistema específico a ser tratado. Nós temos vários tipos de reparação do DNA. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 5, que é reparação por fotorreatividade enzimática, reparação de bases aquiladas, reparação de excisão de base, reparação por excisão de nucleotídeos e sistema de reparação por resgate. A reparação por fotorreatividade enzimática. Dímeros de pirimidina impedem a replicação e a expressão gênica, acontecendo a fotolíase, que catalisa uma segunda reação fotoquímica na presença de luz visível, desfazendo a mutação e refazendo as bases prímicas individuais, constituídas em 3 etapas. Primeira, reconhecimento da enzima ou dímero na ausência da luz. Segunda, após a absorção da luz, energia é fornecida para a conversão do dímero em monômeros e pirimidina. E na terceira, dissociação da enzima do DNA. Reparação das bases aquiladas. A reparação ocorre em todos os organismos.
O funcionamento inadequado do sistema e o reparo pode permitir a ocorrência de acúmulo de mutações. Não há meio de recuperar as enzimas metiladas. No caso, o organismo tem a necessidade de novas enzimas para cada grupamento metil removido. Aqui nós vemos a reparação por excisão de base, que acontece quando o DNA ocorre quando uma base de nucleotídeo é danificada. A citosina, por exemplo. A citosina, por facilmente perder um grupamento amino, formando uma base chamada uracila. A uracila não pode formar um par de base com a guanina. Uma enzima glicosilase encontra o defeito e retira a base de uracila. Outros enzimas removem o restante de nucleotídeos da fita do DNA, sendo assim o DNA polimerase preenche o buraco e a fita de DNA selada pela DNA liga-se. Reparação dos nucleotídeos. Um mecanismo base utilizado no reparo do sistema da excisão das bases é que nesse sistema apenas a base nitrogenada será removida, diferente do sistema anterior. O sistema de classe e família do DNA, glicólise, agem no reconhecimento de bases nitrogenadas, modificadas ou inapropriadas e são responsáveis por iniciar esse tipo de reparo. A remoção da base nitrogenada errônea resulta na formação de um sítio abásico, a qual é eliminado por endonucleonases. E também temos o sistema de reparação por resgate, onde primeiro acontece o dano que impede a replicação. Segundo, cópias com lacunas no sítio lesado. A terceira etapa, resgata-se a sequência da fita normal, a lacuna da fita lesada é preenchida e a lacuna da fita normal é repolimerizada. Na imagem, nós podemos ver essas 5 etapas bem explícitas aqui, bem explicadas, onde o dano impede a replicação, a cópia da lacuna do sítio lesado, o resgate da sequência da fita normal, a lacuna da fita lesada sendo preenchida e a lacuna na fita normal repolimerizada. Conclusão: mutação, alteração do código genético. Quando formos falar em mutação, já sabemos que mutação é alteração no código genético. Existem efeitos benéficos e efeitos maléficos, que no caso, efeitos benéficos ou atípicos. A pessoa não vai morrer por conta da mutação, a pessoa não tem vai ter um empecilho de viver, não tem problema nenhum. Mutações cromossômicas, numéricas e estruturais. Mutações gênicas, que vêm do gene, do nível molecular. Mecanismos de reparações e erros, que foi esse último slide que vimos. Os sistemas enzimáticos complexos, que removem vários tipos de erro, que são, para cada erro específico, existe um tipo de dano, existe um tipo de reparo específico, e a manutenção e a integridade do DNA. Por fim, eu agradeço ao professor, agradeço a todos os meus colegas e boa sorte. Obrigada.